Olá, meus amores do sétimo ano. Vamos corrigir as atividades 1 e 2? Pegue sua canetinha vermelha para dar o visto. Nós vamos corrigir a atividade da aula 1 e a atividade da aula 2, tá? Iniciaremos pela aula 1. Primeira questão. Quais são os diferentes veículos, são os meios de comunicação de propaganda que vocês conhecem? E você vai citar os meios que vocês conhecem. Eu vou colocar os que são conhecidos e depois vocês vão avaliar se tem quais que eu postei que são coerentes com o que vocês responderam, tá? Não precisa colocar, eu coloquei rádio e ela colocou jornal, eu não coloquei jornal, eu vou apagar. Não, você vai deixar a sua resposta, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu coloquei os que eu conheço, né? Você vai escrever o que você conhece. Televisão, né? Que são os comerciais na televisão. Daí a Amada diz que ainda tem comercial. Na minha época tinha comercial da Yamada, né? A de vocês põem comercial, os comerciais da época de vocês, né? Na rádio também tem comercial, são as propagandas. Lembra que eu falei que entre uma música e outra no intervalo, eles fazem uma propaganda de alguma loja que eles chamam que é oferecimento, né? O oferecimento da loja, sono bom, colchão, promoção de casal, R$ 300. Então, assim, eles vão falando, corra lá, é tempo limitado, só vai até hoje, fale com a fulana. Hoje em dia, pelas rádios, tem as de automóvel, né? Que a rádio vai lá e faz uma chamada ao vivo. Olha, estamos aqui com a vendedora Ana e ela está vendendo um celular, tal, tal. Ou, estamos aqui com o vendedor Paulo. E quais são as novidades, Paulo? Ele fala, olha, temos o carro, e então tem essas chamadas também ao vivo, que também são propagandas, né? A internet. Hoje em dia você abre o Facebook e tem lá uma propaganda de alguma coisa. Instagram, você tem também quem tem Spotify, que não é o prêmio, né? Então tem lá a sua propaganda. No YouTube, você está assistindo lá bacana alguma coisa, de repente vem uma propaganda e depois continua o vídeo, né? Às vezes eu estou assistindo uma coisa bem bacana e de repente corta para vir uma propaganda. Então, a propaganda também está ali. No jornal, que é o clássico, né? Você vai na parte de classificados e lá tem várias propagandas de venda e troca, anúncios. O outdoors são aquelas placas gigantes que a gente vê pela rua. Aí tá lá a propaganda cara de uma pessoa. Então, principalmente aqui em Belém, a gente enxerga muito disso de cursinho, né? De vestibular, principalmente quando alguém passa, tá lá estampado. Escola tal, venha vencer. Aí aparece a pessoa que passou no vestibular. Aí, nós temos uma propaganda que eu coloquei aqui, que é típico de periferia. Isso vocês devem ouvir, né? Nem ver, é ouvir diariamente, que são os carros e as bikes som, né? Aí passa lá, aí sempre vem falando. E repare que quando passa na tua rua, pelo menos aqui na rua da minha casa, passa, né? Sempre falando. Passa aqui do açaí, passa aqui do meio ambiente, então sempre essas propagandas de. Aí eles começam a falar com fulano, e aí fulano, aí começa a falar o nome da galera que o, que o, que o locutor conhece da rua, né? Vai falando com a galera. Então isso é muito assim, de rua mesmo. E as placas e faixas, né? Que você vai ver principalmente barbearia. Hoje em dia, o que mais tem aqui pelas ruas, pelo menos aqueles pedaços aqui de nas Barra Conda, é barbearia. Aí tem lá a barbearia, tem uma placa assim, eles põem bem no meio da calçada, assim, né? Tu tem que. Tá pela calçada, tu tem que desviar, assim.
porque tem uma placa lá falando da barbearia. Então, esses são os meios de comunicação, né, que nós encontramos para oferecer os produtos, né, a propaganda. E aí, quais desses você colocou aí? Tá? E se tiver algum que eu não coloquei, que você colocou e dá na dúvida, me chame no WhatsApp para a gente poder trocar essa ideia, tá? Não esqueça de dar nosso visto. Segunda, na opinião de vocês, para que serve a propaganda? Isso aqui é uma opinião individual, né? Eu fiz a minha opinião. Vocês vão só trocar ideia, né? Ah, eu escrevi isso, tem coerência com o que a professora escreveu. Não precisa apagar a sua para escrever a minha. Você vai ver se está coerente, se a forma que você pensou está de acordo com a forma que eu coloquei aqui, com a resposta que eu coloquei aqui, tá? Vamos lá para a resposta. Então, a propaganda serve para quê? Serve para divulgar ideias, pensamentos e causas, né, com fins ideológicos, políticos, emocionais, também tem atitudes, opiniões e ações para um público-alvo, né, para quem eu quero me direcionar, quem eu quero atingir, quem eu quero fazer com que a pessoa compre. Olha, hoje em dia nós temos as propagandas que dá muito nítido, que é sobre o corona, né? A pandemia, né? Então, as propagandas hoje em dia tá voltado para isso. Lave a mão, use a máscara, só saia de casa se for necessário. Então, estamos vinculados para esse tipo de informação. Não esqueça de colocar nossa carinha aí. Então, mesma coisa, né? Se você colocou, serve para divulgar ideias, serve para vender produtos, serve... Enfim, você vai ver se está coerente e você vai avaliar dando seu visto, né? Se você vê que o que você escreveu não tem nada a ver, aí você vai e responde corretamente com a caneta vermelha, para quando eu olhar o caderninho de vocês, para eu saber que vocês tiveram alguma dúvida e não estava tão certo, tá? E não tentem me enrolar, que eu estou de olho em vocês. E terceira, a caminho da escola, você já observaram algum outdoor, placa, faixa que contém propaganda? Descreva-no. Aí fala assim, como assim, tia, mas a gente não pode sair pra rua, mas sempre tem alguma coisa na rua da casa de... Olha, tem alguma coisa na rua da casa de vocês que informa o que aquele estabelecimento oferece, né? Aquela pequena propaganda de rua, né? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui na rua de casa, no quarteirão onde eu moro, ó, tem uma placa que é do sapateiro. Reformas e consertos, né? Aí eu vou descrever o que é que tem na placa, né? A placa está amarrada no porte, é a forma que ele encontrou, né, para divulgar a propaganda dele, né? E possui um fundo branco com letras em forma, informando o nome do estabelecimento, né? Sapateiro, na cor rosa, e o serviço na cor preta. O que ele faz ali? Ele reforma e conserta, né? É o serviço dele. Acrescentado de quê? De imagens para o quê? Enfatizar a prestação de serviço. Então, ele põe lá, além de ele escrever que é um sapateiro, que ele faça a reforma, que ele conserta, e ele põe os itens que ele faz. Sapato social, sapato alto, bolsas, enfim, esse tipo de serviço, né? Então, observe na rua de vocês o que estão oferecendo e descreva. Essa função aqui de descrever imagens, ele está sendo muito utilizado no Instagram. Reparem isso. Você posta uma foto, aí tem lá a opção, né? Digitar comentários, alguma coisa assim, e que você descreve o produto. Aí isso serve para determinados celulares que a pessoa não tem dificuldade de visão, ela vai o quê? Ela vai escutar aquela imagem, tá? Então, olha aí.
Então, para quem fez atividade, né, põe a carinha. Para quem não fez, ainda dá tempo de fazer e me mandem para eu dar um visto. Para eu poder falar, olha, tá certo, tá coerente, tá legal, é assim, olha, poderia colocar isso, tá faltando isso na imagem, enfim. Né, aquele olhar mais detalhado. Quarta questão. O objetivo final de qualquer propaganda é vender a mercadoria, né? Mas para isso, o publicitário, né, é aquele que cria a propaganda, né, que ele vai pensar a ideia, o formato, por onde ele vai anunciar. Então é a pessoa que vai ter essa criatividade, né? Então, para isso, ele precisa vencer alguns obstáculos, né? Quais são esses? Ele precisa o quê? Chamar a atenção, né, do público, despertar o interesse na pessoa, estimular o desejo dele de consumo, né? Criar a convicção de que ele precisa comprar e ir à compra, né? Que é a ação, né? De fato, comprar o produto. Então, sempre... Isso a gente vê muito nessas propagandas de celular, né? Que eles te oferecem um celular assim, mega, ultra moderno, de jogos, não sei o que. Ele faz com que tu olhe para o teu celular antigo e vai assim, caramba, esse celular tá tão velhinho, precisa de celular super novo. Para jogar Free Fire, né? Então... eles fazem isso. Aí, tanto eu coloquei uma observação bem aqui, ó. É a divulgação de produtos, serviços e ideias junto ao público, tendo em vista induzi-lo a uma atitude dinâmica favorável. Que atitude dinâmica favorável? É ele comprar, né? Então, aqui, ó, a carinha de visto, não esqueçam. Então, vamos lá, segunda aula atividade da segunda aula. Primeira questão. Como é chamada a pessoa que escuta rádio? Vocês sabiam que existe um nome para quem escuta rádio? A. Ouvinte. B. Público. C. Plateia. D. Radialista. A resposta é ouvinte. Quem gosta de ouvir rádio se chama ouvinte. Tá? Não esqueça de dar o visto. Essa é bem fácil, né? Facíssima. Segunda, antigamente, né, a propaganda era feita na rádio e era chamada de A. Anúncio, B. Publicidade, C. Reclames, D. Comercial. Olha o tempo. Ah, tá sem musiquinha hoje porque eu editei, formatei o celular e eu sem querer apaguei a música. Então a gente vai aqui mesmo, no tempo. Reclames. Lembra que eu contei para vocês que a minha avó, ela nunca chamava de comercial, nada, é sempre reclames. Olha, passou um carro aqui fazendo um reclame da promoção do supermercado. Reclames. E aí, essa é bem fácil também, né? Terceiro. A rádio vive das propagandas vinculadas nos intervalos da programação. Lembra que eu falei? Sempre no intervalo, um oferecimento da loja, sempre eles fazem isso, né? Essas propagandas induzem a quê, né? Ó, a resposta aqui. Ao consumo de produtos, determinando comportamentos, estilo de vida, ideias e valores, além de promover campanhas que transmitem mensagens, né? Então, as propagandas elas têm esse suporte para venda e também propagandas informativas. Bem simples, né? A resposta? Nada complicado. Olha aí, nosso visto, não esqueçam. Quarta, explique por que a propaganda tornou-se fundamental para as emissoras de rádio, né? Eu fiz uma explicação lá na aula, então eu promovi um textozinho, lembrando sempre que quando eu falo explique, comente, é sempre a partir do seu entendimento, né? Do que você compreendeu. Você vai criar seu texto a partir daquilo que você compreendeu. Então, eu criei um pequeno texto que, novamente, você vai
comparar com o que você escreveu. Se estiver coerente, você vai lá e deu visto. Agora, vamos ser sinceros, né? Se você vê que não tem nada a ver, aí sim você vai com a caneta vermelha e colocar a resposta correta. Vamos lá. Então, a permissão de propaganda comercial foi a grande novidade, levando a rádio a transformar-se em um fenômeno social, né? Dando-lhe o poder de influenciar comportamentos e ditar modas, além de ser a principal fonte de renda para as emissoras. Lembra que eu falei que quando você quer anunciar o seu produto, você paga o quê? Um valor por um determinado horário, por um determinado período, né? Então, você paga como se fosse uma mensalidade ali. Eu quero anunciar do meu carrinho de churros. Pá, você vai lá e faz a propaganda do seu carrinho de churros, churros, venha comer churros, pá. Aí essa é a propaganda. Ele vai anunciar. Não esqueça de ir lá no bar de Jurunas Barra Conta comer seus churros, muito deliciosos, tem vários sabores. Então, ele vai falar essa propaganda básica ali de seus churros. Tá? Então, ok, vou induzir, ok, o meu ouvinte a ir lá comprar os churros e a emissora de rádio, o quê? Ela vai ter um lucro financeiro porque ela está divulgando. Aqui a nossa carinha, tá bom? Já certo. Vamos para mais um. Aqui, essa é a última para encerrar nossa aula. Na sua família, alguém tem o costume de escutar rádio? Se a resposta for sim, qual é a emissora, né? Você vai perguntar tia, mãe, pai, avô, mano, mana, ou até você mesmo, se você escuta rádio. Qual é a emissora que você escuta, né? Que você ouve? E o que essa família mais gosta de ouvir? Música, noticiários, orações? E se seu parente já se interessou por alguma propaganda, né? Qual? Então, eu perguntei aqui em casa, né? Ó, então sim, aqui em casa as pessoas escutam rádio. Eu gosto de escutar rádio. Principalmente porque às vezes a internet não está funcionando e não dá para escutar o Spotify, não dá para ouvir Deezer, não dá para entrar no YouTube e não tem internet e não tem franquia, então eu vou para rádio, que não paga nada, né? Só ligar ali e sintonizar. Então, a minha tia, ela gosta de ouvir muito a 99, né? Ela gosta de ouvir ela para quê? Para ouvir as músicas ao cozinhar, né? E saber quando vai faltar água e a luz no bairro. Então, esse é um dos propósitos dela ligar o radinho dela de pilha. Isso é clássico. Ela veio para a cozinha, liga o radinho dela. Aí, quando ela anuncia, olha, vai faltar água no bairro de Jurunas, no Condo. E ela fala, olha, vai faltar água, pega logo o balde para guardar água. Essa é minha tia, né? E ela já se interessou, sim, por promoções no comércio. Então, ela já ouviu lá e já foi bater perna no comércio atrás de alguma promoção que ela ouviu e gostou. Tá? Então, é isso que vocês fazerem. Vão procurar alguém da família de vocês e fazer essa pequena entrevista, né? Para gente saber o nível dessa relação de ouvinte, né? Então, não esqueça de colocar carinha para quem fez, né? Porque eu sei que tem uma galerinha aí que é ralado. E daí um visto, né? Então, a gente vai encerrando por aqui a nossa aula. A gente vê as nossas duas correções, dúvidas, crises, tá? Falem comigo pelo WhatsApp. Beijos, até a próxima!